Bia, como é que funciona essa eleição aí nos Estados Unidos? É bem diferente do Brasil. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Beatriz Teixeira e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como é que funcionam as eleições aqui nos Estados Unidos. Ontem, dia 3 de novembro, foram finalizadas as eleições para presidente aqui nos Estados Unidos. Hoje ainda tá contando todos os votos, tá uma tensão muito grande aqui no país. Eu, morando aqui por 4 anos e estando aqui nos Estados Unidos quando Trump foi eleito, eu posso comparar as duas eleições, eu posso dizer que este ano o clima tá muito tenso, o país tá muito dividido entre democratas e republicanos, e eu também recebi muitas perguntas querendo saber, Bia, como é que funciona essa eleição aí nos Estados Unidos? É bem diferente do Brasil. Na maioria dos países, as eleições são feitas através do voto popular, ou seja, nós, cidadãos, votamos e o candidato que tiver o maior número de votos ganha. Mas aqui nos Estados Unidos é uma parada bem diferente. Os Estados Unidos têm um método chamado colégios eleitorais e é o único país que usa esse método para as eleições. Mas vamos começar do começo. Então, como é que funciona? Bom, primeiramente, para ser presidente aqui dos Estados Unidos, você tem que ter 35 anos ou mais, ter nascido aqui nos Estados Unidos e ter morado aqui pelo menos por 14 anos. Assim, você pode se candidatar como presidente do país. Aqui nos Estados Unidos, há vários partidos, mas os dois majoritários são republicanos e democratas. Ou seja, a votação vai ser entre um candidato representando a parte republicana e o outro representando a parte democrata. Como funciona o voto aqui nos Estados Unidos? Bom, primeiramente, o voto aqui nos Estados Unidos ele não é obrigatório. Na última eleição de 300 milhões de habitantes, aqui nos Estados Unidos, uma média de 142 milhões de pessoas votaram. Sendo acima de 18 anos, você pode sim ou não querer votar. Para votar, você tem que se registrar antes, assim como é no Brasil. Porém, são nas eleições que muda tudo. Então, vamos lá. Na questão das eleições, é completamente diferente do Brasil. No Brasil, a gente vai até uma urna, faz o nosso voto e o candidato que tiver mais votos ganha. Mas aqui nos Estados Unidos é diferente. Por que é diferente? Aqui existe o voto popular, que seria o voto do povo, e também existe o voto colégios eleitorais. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem os seus representantes, que são conhecidos como delegados. Essas pessoas já são pessoas que estão na política e elas são, obviamente, votadas para estar representando aquele estado, e são por elas que acontece a eleição primária. A eleição primária é onde vem os candidatos à presidência e entre os estados eles decidem quem vai ser e quem vai estar ali para representar os dois partidos, que seria republicano e democrata. Depois que é decidido quem que é o candidato para cada partido, o próprio candidato escolhe o seu vice-presidente. Hoje em dia, Joe Biden tem a Kamala Harris e o Donald Trump tem o Mike Pence. As eleições começando, você obviamente tem que registrar antes para você poder votar. Como eu disse, o voto não é obrigatório, então não é todo mundo que vota, e aí acontecem as eleições. E tem muita gente me perguntando e não entendendo o porquê de milhões de pessoas já terem votado no Trump ou milhares de pessoas já terem votado no Biden e ainda assim não teve um vencedor. Lembra que eu disse pra vocês os delegados que representam cada estado aqui nos Estados Unidos? Então, é pela votação deles, dos delegados de cada estado, que eles vão eleger um novo presidente. Então, uma maneira menos formal de explicar pra vocês. Bom, cada estado tem o seu número de delegados. Ah, por que é diferente? Isso não é injusto? Calma, Beth. O total de delegados aqui nos Estados Unidos é de 538 delegados. Eles estão espalhados pelos 50 estados nos Estados Unidos. Cada estado tem seu número de habitantes e é por este número que você tem uma representatividade maior ou menor. Dando um exemplo, o estado da Califórnia é um estado muito grande aqui nos Estados Unidos e tem milhares e milhares de pessoas. Logo, o número de representantes será grande. O número de delegados na Califórnia é de 55. Agora, comparando com Maryland, que não é um estado tão grande, mas continua assim tendo muitos habitantes aqui, o número de delegados já é menor, que seriam 10. Quanto mais habitantes, mais delegados você terá para representar aquele estado. Quanto menos habitantes, menos delegados você terá para representar o seu estado. Beleza, próximo passo. Vamos tentar interpretar os delegados como pontos. Um presidente, ele ganha a eleição atingindo 270 pontos.
E é por isso que até agora a gente não tem um presidente definido. O número de votos em algum dos estados ainda não foi concluído, mas ele já tem sim uma pontuação. Olha, de acordo, a gente tem o Joe Biden com 238 votos e o Donald Trump com 214 votos. Aí você me pergunta, mas como é que funciona a representação desses delegados? Como é que funciona esses pontos? Não entendi nada. Calma. Como cada estado tem seu representante, no final das contas são os representantes que votam pelo estado, eles têm que contar todos os votos para saber qual será o partido daquele estado. Por exemplo, agora mesmo, eu anotei aqui para vocês, a Califórnia, nessa votação de 2020, ela teve 3.896.680 votos para Donald Trump, o que equivale a 32,9% republicano, e 7.718.000 votos para o Joe Biden, ou seja, 65,2% democrata. Então você tem num estado uma galera que é republicana e uma galera que é democrata. Logo, a maioria que representará o estado. Ou seja, hoje, na eleição de 2020, a Califórnia, ela representa um estado democrata. E todos os 55 delegados, ou os 55 pontos, eles vão pro Biden. Tá começando a entender? E é justamente isso. Eles têm os seus representantes, que são pessoas, então por isso que a gente não pode chamar de pontos, mas de uma maneira bem informal, você entende que quem tiver mais ponto ganha. Então agora a gente está na espera, por exemplo, da Pensilvânia, que é um dos grandes estados aqui dos Estados Unidos, com um número grande de habitantes e tem 20 delegados. 20 pontinhos. E esses 20 delegados vão estar apoiando ou o Joe Biden ou o Trump. Neste momento, agora está 45,4% para o Joe Biden e 53,4% para o Trump. Quando eles contarem todos os votos, eles terão uma maioria de ou democratas ou republicanos. E assim, os delegados vão estar representando aquele estado, votando no presidente do partido. É meio confuso mesmo, pra ser bem sincera, eu moro aqui há 4 anos e eu fui entender esse negócio de eleição essa semana. Então por isso que você tem a questão do voto popular e também a questão dos colégios eleitorais, porque são os colégios eleitorais que estão representando um estado. É por eles que é decidido um novo presidente para os Estados Unidos. Eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar a entender. 4 anos morando aqui, eu fui entender isso esses tempos e realmente é um pouco confuso, mas é. Bom, independente do resultado, amanhã Deus pertence e a gente tem que respeitar uns aos outros e principalmente se colocar um no lugar do outro, que eu acho que é o mais importante. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se sim, deixa aqui o seu like para ajudar na divulgação do canal e deixe o videozinho para que o YouTube entenda que este vídeo vale a pena ser compartilhado para mais pessoas. E se você gosta de saber um pouco mais da vida aqui nos Estados Unidos, de vlog, lifestyle, viagens e tudo mais, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum videozinho. Bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.